Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99, telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco, meu WhatsApp, esse telefone também, e eu envio para você gratuitamente via PDF e PowerPoint. Passe o link desse vídeo para outras pessoas também poderem assistir. Divulgue nosso trabalho para que outros também possam aprender juntamente conosco. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja e também não sou aposentado. Então eu vivo das ofertas que os irmãos nos enviam, sempre movidos pelo Espírito Santo. Então se você deseja nos ajudar, está conta da Caixa Econômica, está aí do Bradesco, está Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix também. E o meu Pix, meu CPF está aí, 331-957-816-20. Deus o abençoe e o faça prosperar. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da CPAD, adultos com o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. Nós temos como comentarista deste trimestre o pastor Wagner Gabi, que é pastor presidente ali em Curitiba, Paraná. Neste trimestre já estudamos as seguintes lições. Lição 1, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Lição 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Lição 3, missões transculturais no Antigo Testamento. Lição 4, missões transculturais no Novo Testamento. Lição 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Lição 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Lição 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Lição 8, missionários fazedores de tendas. Lição 9, a igreja e o sustento missionário. Lição 10, o desafio da janela 10x40. Lição 11, missões e a igreja perseguida. Hoje vamos estudar a lição 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Então sabemos que a cidade chama-se Antáquia, é Antioquia da Síria, mas em português nós falamos Antioquia, e se tornou centro de missões aos gentios, enquanto Jerusalém ficou sendo o centro de missões para os judeus, a igreja em Antioquia se tornou centro de missões aos gentios. É evidente que não pregaram só aos gentios, pregaram também aos judeus, principalmente no início, mas ali onde Paulo e Barnabé foram chamados para a obra missionária. Dali nasceu então uma igreja missionária e cremos aí que ajudaram o apóstolo Paulo financeiramente no início do trabalho missionário. O apóstolo Paulo diz que outras igrejas o ajudaram com salário e cremos que esta igreja de Antioquia foi uma delas. A que se destacou no final da obra missionária de Paulo foi a cidade de Filipos, a igreja dos Filipenses. E a cidade de Corinto foi onde Paulo trabalhou fazendo tendas, porque ele não queria ser pesado à igreja e achou que ia atrapalhar o trabalho missionário ali se ele recebesse algum tipo de ajuda financeira deles. Nós temos como principais personagens da obra missionária de Antioquia, Barnabé e Paulo. E missões nasceu numa reunião onde haviam profetas e mestres ou doutores. Aí ministério, profeta, ministério, mestre ou doutor. Eles estavam jejuando e orando quando o Espírito Santo disse: apartai-me para mim, Saulo e Barnabé. O textual da lição está em Atos 13:2, que diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então veja que o próprio Deus, o Espírito Santo, falou naquela reunião onde estavam jejuando e orando,
E o próprio Espírito Santo, que é Deus, chamou, disse bem claro, disse o nome Barnabé e Saulo. Barnabé primeiro porque Barnabé ainda era o líder, né, de Saulo, estava ainda discipulando Saulo. Mais para frente nós vamos ver que a ordem é invertida. Saulo, que passou a ser chamado Paulo, né, por causa do seu nome do latim, que era mais conhecido então pelo povo romano, que era o Império Romano que dominava na época, então este nome passou a prevalecer. E nas próximas listas, nós vamos ver então que Paulo, chamado já agora como apóstolo Paulo, passa a ser o líder desse trabalho missionário. Veja bem que Barnabé também é chamado na palavra de Deus de apóstolo. Verdade prática, a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Então, qual é a garantia que vai dar certo? Qual é a garantia que vai estar tudo de acordo com o que Deus quer e o trabalho vai prosperar? É o Espírito Santo presente. Eu estive no campo missionário, pela graça de Deus, eu e minha família abrimos 8 igrejas. Isso num espaço pequeno, de 2 anos e meio só. Mas todo o trabalho direcionado pelo Espírito Santo, feito no poder, na unção do Espírito Santo. Se não for assim, não cresce, não desenvolve. Essas igrejas que nós abrimos, hoje são mais de 20 congregações e quase todas estão construídas, todas estão sendo bênçãos, ganhando almas, progredindo, crescendo. Então o trabalho que é feito na direção, na instrução, na dependência do Espírito Santo. Veja que Paulo era direcionado, dirigido, assim como Jesus era direcionado, dirigido pelo Espírito Santo, era guiado pelo Espírito Santo. Então Paulo teve vezes que o Espírito Santo o impediu de ir para frente. Vamos ver que Paulo teve vontade de evangelizar um local e o Espírito Santo o impediu. Então veja que o Espírito Santo estava sempre guiando, estava à frente. Ele que dizia para onde ir, como fazer. Então Paulo, tudo o que fez, a obra que realizou, sempre na direção do Espírito Santo. Na verdade, podemos dizer assim, quem realiza a obra é o Espírito Santo. Ele usa a cada um de nós. Nós somos instrumentos, mas a direção é dele. Assim como Jesus salva, cura, batiza, liberta, é ele que faz. Agora ele usa cada um de nós como instrumentos. Então não se esqueça que Antioquia, né, é uma da Síria, que é essa que nós estamos falando, e existe a outra da Pisídia. As duas foram construídas em homenagem a Antíoco Epifânio. Com aquela dispersão que houve em Jerusalém, aquela perseguição, então os cristãos fugiram da cidade e alguns foram exatamente para a cidade de Antioquia e ali fundaram a igreja. E nós vamos ver que nesta igreja existiam então já em andamento, em funcionamento, pleno funcionamento, tanto os ministérios quanto os dons espirituais. Vemos um exemplo importante dos primeiros cristãos, sempre o quê? Em jejum e oração. Isso é muito importante. Se a igreja quer a direção do Espírito Santo, precisa sempre estar na prática do jejum e da oração. E vamos ver então que missões começou em lugares onde ainda não havia nenhum tipo de igreja, não havia pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo e Barnabé foram abrindo esse trabalho. Depois se separaram. Nós sabemos que Barnabé ficou com o irmão Marcos, seu sobrinho, e Paulo foi com Silas, partiu para o outro lado, tendo como ajudante também o médico Lucas. Sabemos que foi um árduo trabalho evangelístico, com muito sofrimento, muita perseguição, mas o progresso, né, nós vemos hoje, a igreja está aí funcionando por toda parte. Saímos com lágrimas, mas voltamos com júbilo. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 11, do versículo 19 a 26, e capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos ler. Atos 11. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus.
E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 13 agora. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinha também a João como cooperador. Então veja, quem começou a pregar o Evangelho em Antioquia foram alguns judeus, crentes, novos convertidos, quando houve aquela dispersão, aquela perseguição liderada por Saulo, e eles fugiram. Então alguns foram para Antioquia e ali começaram a pregar o Evangelho e ganhar as almas. Aí o Evangelho era pregado só aos judeus nessa época. Agora haviam ali alguns homens de Chipre, da ilha, e de Cirene, e eles começaram a pregar também aos gregos, e os gregos se converteram. E aí então uma igreja começou a florar ali. Em Jerusalém souberam disso e enviaram Barnabé para lá. Barnabé, vendo ali a obra de Deus, glorificou a Deus, e Barnabé então foi até Tarso e chamou Paulo, que era Saulo, conhecido como Saulo na época, pelos judeus, chamou para ir com ele para Antioquia. E aí passaram o ano inteiro ensinando a palavra de Deus. E dali então foram chamados pelo Espírito Santo para serem então os primeiros missionários a serem enviados ao mundo, pregando o Evangelho por toda parte, abrindo igrejas por toda parte. E agora pregando principalmente aos gentios. Nesta lição vamos ver os seguintes subtópicos. No tópico 1, a igreja de Antioquia, natureza e características. Subtópico 1, Antioquia da Síria. Subtópico 2, a igreja em Antioquia. Subtópico 3, uma obra de leigos. No tópico 2, uma igreja missionária em ação. Subtópico 1, havia alguns profetas e doutores. Subtópico 2, uma liderança servidora. Subtópico 3, apartai-me a Barnabé e a Saulo. No tópico 3, o serviço de missões. Subtópico 1, o início das missões cristãs. Subtópico 2, roteiro da viagem e atividades missionárias. Subtópico 3, prestando contas. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa maravilhosa lição. Vamos ver a introdução que diz: nesta lição estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a igreja de Antioquia. Veremos a sua fundação e formação, sua vida ministerial e de comunhão, como foram os resultados produzidos da prática missionária da igreja. Teremos, portanto, uma amostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda. Jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo, fazer missões, uma prática missionária na dependência do Espírito Santo. Então vemos que no dia de Pentecostes houve a pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas foram batizadas ali, e eram pessoas que moravam fora de Jerusalém.
em sua grande maioria. E eles saíram pregando para onde foram. Cremos até que aqueles prosélitos ali de Roma, que estavam ali, é que foram abrir a primeira igreja lá em Roma. Então veja que não temos assim escrito como foram abertas as igrejas, por onde essas pessoas que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes saíram, né? Voltando para suas casas, voltando para sua terra. Agora, temos a notícia de Antioquia. Ali então começou-se a pregar o evangelho só para os judeus, mas ali alguns da ilha de Creta que estavam ali e alguns de Cirene pregaram o evangelho aos gregos, e agora então os gentios começam a ser alcançados. Ali é registrado então uma igreja que tem gentios e judeus crentes. E com a reunião que houve de oração e jejum, então o Espírito Santo separa Barnabé e Saulo, e eles são enviados então pela igreja de Antioquia para abrir igrejas por toda parte. Veja a importância que existe no jejum e na oração. Olha, eram ministros, eram aqueles ministérios que estão lá em Efésios 4:11. Então ali estavam profetas, estavam doutores, ministério, estavam orando e jejuando. Veja só, hoje as pessoas acham que ter um ministério na igreja, uma posição alta, a pessoa parece que se esquece que ela precisa estar sempre em oração e jejum. A igreja parece que se esqueceu da importância do jejum, a importância da oração. Isso é muito importante. Tem que ter dedicação a isso. Todos os ministros, principalmente os líderes, precisam ser praticantes de muita oração. Não é oração de meia hora, uma hora, não. Oração de 3, 4, 5 horas todo dia. Assim é que nasceram as igrejas. Assim é que foram os grandes pregadores que se destacaram, né? Veja aí John Wesley, veja Moody, veja Finney. Todos eles oravam mais de 5 horas por dia. E eram homens acostumados ao jejum. Então, vemos o exemplo. Nada acontece por acaso. São homens dedicados a Deus. E a nossa liderança precisa aprender isso. Eles não podem ficar se dedicando às coisas materiais, ocupados com as coisas materiais. Tem que colocar pessoas para fazerem isso. A liderança tem que ser acostumada a muita oração, muito jejum, muito estudo da Bíblia. Olha bem, a escolha. Quem vai ser um missionário? Quem vai ser um evangelista, um diácono, um presbítero? Quem vai estar num cargo na igreja? Líder da família? Líder aí do evangelismo? Líder da escola bíblica dominical? Tudo isso é escolhido com muito jejum, muita oração. Aí o Espírito Santo é que mostra. Então nós vamos ver que a igreja de Antioquia, para nós, deve ser um modelo. Se é um modelo, nós devemos copiar. E veja aí, então, pregação do Evangelho, tanto a judeus quanto a gentios, e os ministros presentes ali, ministérios, e estavam fazendo o quê? Jejuando e orando. Então, são modelo para nós. Tópico 1. A igreja de Antioquia. Natureza e características. Subtópico 1. Antioquia da Síria. A Antioquia da Síria era conhecida como a Rainha do Oriente. A cidade tinha uma população estimada de 500 mil habitantes. A Antioquia era constituída de diversas nacionalidades e por isso dizia-se ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam suas praças. Não por acaso, essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo, depois de Jerusalém, e a sede de missões da igreja cristã. Por isso, o evangelista Lucas altera o foco de sua narrativa, outrora centralizada em Jerusalém,
para o ministério aos gentios a partir de Antioquia da Síria e a subsequente disseminação da igreja pelo mundo. Atos 11:19. Outro sim, não se deve confundir essa cidade com Antioquia da Pisídia, mencionada em Atos 13:14. Então veja uma cidade com aproximadamente 500 mil habitantes, muito conhecida, famosa, uma cidade que tinha todo tipo de gente do mundo inteiro. E veja que Lucas está escrevendo Atos dos Apóstolos, ele se concentra primeiro em Jerusalém, que é a capital do judaísmo, né? E se torna também a capital do trabalho da igreja junto aos judeus. Então veja que ficou concentrado o trabalho, a liderança da igreja para os judeus em Jerusalém. Então Lucas agora muda de cidade, ele agora vai falar de Antioquia, porque Antioquia se torna agora um centro missionário para os gentios. E como tinha gente de todo lado, começaram a pregar o evangelho, os gregos aceitaram, e dali para frente, então, os outros começaram então a se converter, se formou ali uma grande igreja missionária. Então veja que numa reunião, então, o Espírito Santo vai dizer, separar Barnabé e Saulo para a obra que ele queria que eles fossem fazer, que era a obra missionária, pregar o evangelho a todos os povos, principalmente aos gentios. Como já dissemos, não confunda Antioquia da Síria, que se chama Antáquia, com Antioquia da Pisídia, que é outra cidade. Subtópico 2 da igreja em Antioquia. Após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judéia e Samaria, Atos 8:1, o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, a Antioquia da Síria, Atos 11, 22 e 23. Nessa cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica, Atos 11, 26. Essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. É importante ressaltar que havia apenas duas cidades mais importantes do que Antioquia da Síria, somente aí Roma e Alexandria. Portanto, o evangelho pregado a partir de Antioquia para outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico. Então vemos ali que, a partir da morte de Estevão, Saulo estando à frente de uma grande perseguição aos cristãos, os cristãos fogem da cidade. Sabemos aí que Filipe foi para Samaria, onde teve muito sucesso pregando o evangelho, e vemos que alguns foram para Antioquia, e ali então fundaram a igreja, que agora não só é de judeus, mas também de gentios, e ali se torna então um grande centro missionário. Dada a importância da cidade, veja só, Jerusalém ficava cheia de gente, dava muita gente na época das festas, mas não era uma grande cidade. As maiores cidades na época eram Roma, Alexandria e Antioquia da Síria. Então veja, devido ao tamanho da cidade, devido ao fluxo de gente de todo o mundo que passava por ali, Deus escolhe estrategicamente exatamente essa cidade para ser o centro de missões para a pregação aos gentios. Subtópico 3, uma obra de leigos. Não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia, Atos 11, 19. Por causa do anúncio do evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia, o que fez com que muita gente se convertesse a Cristo. Essa notícia chegou a Jerusalém a ponto de os apóstolos enviarem Barnabé para verificar de perto o que estava acontecendo. Barnabé viajou mais de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia. Ao chegar à cidade,
ele se alegrou ao constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente e exortou a todos que permanecessem firmes no Senhor. Nessa oportunidade, pela primeira vez, os discípulos da igreja em Antioquia foram chamados de cristãos. Atos 11, 26. Então veja que essa grande igreja missionária, que nasceu em Antioquia, da Síria, não nasceu devido à pregação de apóstolos ou de algum obreiro famoso, alguma coisa. Mas não. Foi através de leigos, pessoas simples, que haviam se convertido em Jerusalém. Quando houve a perseguição, eles fugiram, né? E ali eles abriram, então, essa igreja que se tornou uma igreja missionária, um centro de evangelismo aos gentios. Então, devido a muitas pessoas estarem se convertendo, inclusive gentios, a notícia chegou a Jerusalém, aos apóstolos, assim como o trabalho de Filipe também em Samaria chegou aos apóstolos, e eles enviaram para lá Pedro e João, né? Assim também aqui em Antioquia, quando eles souberam o que estava acontecendo, enviaram para lá Barnabé, que era um homem de confiança da igreja, que era um homem abençoado e abençoador. E ele então parte para lá para saber notícias e enviar notícias para os apóstolos. Então ele, vendo o que estava acontecendo, deu glória a Deus, ficou muito alegre, feliz, exortou os irmãos que permanecessem assim na fé, crescendo, pregando o evangelho. E ali então os cristãos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Por que foram chamados cristãos? Porque eram imitadores de Cristo. Hoje é bem diferente. Naquele tempo, cristão era aquele que era seguidor de Jesus Cristo, enfrentava até perseguições por causa de Jesus Cristo. Hoje, cristão é um nome assim meio vago. São várias religiões, inclusive religiões idólatras, que têm aí o nome de cristã. Mas, na verdade, isso não é cristianismo, né? Alguém vive na idolatria, não pode ser chamado cristão. Tópico 2. Uma igreja missionária em ação. Subtópico 1. Havia alguns profetas e doutores. Atos 13:1. A igreja de Antioquia tinha uma boa liderança exercendo a vocação. Nessa igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores. 1 Coríntios 12:28, Efésios 4:11. Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sob inspiração do Espírito Santo e de maneira espontânea. Os doutores ou mestres eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. Então veja que aqueles irmãos que chegaram em Antioquia, Deus também os chamou para o ministério. Jesus Cristo é quem coloca os ministérios na igreja. São homens dados à igreja. No início, então, da igreja, Jesus escolheu e o Espírito Santo capacitou alguns homens na liderança da igreja. Então, ali haviam profetas. Profetas aí é um ministério. Os profetas não acabaram com João Batista. Os que profetizaram a vinda de Jesus foram até João Batista. Mas depois de João Batista, vem os profetas da igreja. E aí nós vamos ver vários profetas. Nesta reunião aí havia profetas. Vamos ver, citando na Bíblia que os profetas desceram de Jerusalém. Vamos ver aí profetas citados na Bíblia. Silas, por exemplo, era um profeta. Então, são profetas da igreja, ministério da igreja, que está escrito lá em Efésios 4:11. Esses profetas são muito usados, principalmente em palavras de sabedoria, que é uma mensagem dada a respeito do futuro. Veja que o profeta Ágabo é profeta. E ele se encontra com Paulo, se amarra e diz: isso vai acontecer com o dono desse cinto. Vai apanhar lá na mão dos gentios lá em Jerusalém. Está falando a respeito do futuro.
A Bíblia diz também que ele falou que haveria uma seca. E houve, aconteceu a seca. A Bíblia diz que aconteceu. Então o profeta, ele prediz alguma coisa, ele fala alguma coisa que vai acontecer no futuro. Também pode ser usado no dom palavra de conhecimento, que é uma revelação de algo oculto. Pode ser do passado ou do presente também. Pode também o profeta ser usado, além desse dom, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, também pode ser usado em curas, em milagres. Então haviam ali profetas. Agora haviam também mestres ou doutores, que é também o ministério que está escrito em Efésios 4:11. É um homem dado à igreja. Então haviam também mestres. E eles também eram capacitados. Os mestres são escolhidos por Jesus e também são capacitados pelo Espírito Santo. Geralmente o mestre tem o dom de discernimento de espíritos, às vezes tem um dom de curar, às vezes tem um dom de profecia, às vezes tem um dom de línguas, de interpretação de línguas. Então são vários os dons. Os mestres são equipados também com dons. Então estavam jejuando e orando, buscando a orientação de Deus, a orientação do Espírito Santo. E foi quando então o Espírito Santo traz a orientação. Subtópico 2, uma liderança servidora. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Por exemplo, Barnabé, consolador, misericordioso; Simeão, negro, africano; Lúcio, sirineu, africano; Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes, o tetrarca, Herodes Antipas, que matou João Batista; Saulo, fariseu, ex-perseguidor da igreja. Essa profunda comunhão de adoração, oração e serviço na diversidade de pessoas salvas trazia uma convicção de trabalho em favor das multidões não alcançadas da Ásia Menor e da Europa. Então você viu aí que salada, né? Que mistura de pessoas completamente diferentes, de lugares também diferentes, de culturas diferentes, que estão unidas na igreja. A igreja é o corpo de Cristo, formada por membros diversos, membros diferentes, com funções diferentes também. Então veja que ali na liderança dessa igreja estavam pessoas que se destacavam devido exatamente a serem completamente diferentes entre si, de regiões completamente diferentes também. Veja, Barnabé era de Jerusalém e formava ali com os apóstolos a liderança da igreja. Ele foi enviado como um apóstolo para Antioquia. Fazia parte dos apóstolos da segunda turma, né? Ou seja, dos apóstolos da igreja que surgiu depois daqueles apóstolos que Jesus pessoalmente escolheu. Aí vieram os apóstolos da igreja, ministério, e Barnabé era um desses. Veja aí Simeão, que era um africano, era negro; o Lúcio também era negro, era africano, era sirineu, portanto de Cirene, de outra região. Vemos aí o caso de Manaém, que é muito interessante, porque Manaém, pelo que tudo indica, ele mamou na mesma mãe que Herodes mamou. Ou seja, ele frequentou o palácio, veja só, palácio de Herodes Antipas. Então, muito provavelmente, a mãe dele amamentou o Herodes quando era pequeno. Esse Herodes é aquele que matou João Batista. Então, embora tenha sido criado com uma cascavel, né, mas ele escapou disso, se tornou cristão. Então, Manaém, muito interessante a história de Manaém. E temos aí Saulo, que era fariseu, judeu, perseguidor dos cristãos, ex-perseguidor dos cristãos, né, que foi quem levantou aquela grande perseguição aos cristãos no início da igreja. Estava presente na morte de Estevão, até segurou as roupas daqueles que mataram Estevão. E agora, um crente cheio do Espírito Santo, que vai fazer uma grande obra para Deus. Veja só que mistura terrível aí de crentes, né, de todo tipo, que formavam uma liderança maravilhosa na igreja de Antioquia.
e que puderam organizar todo o trabalho missionário a partir da chamada de Barnabé e Saulo. E para se fazer um grande trabalho missionário, era mesmo importante que pessoas assim de todas as partes, de todos os tipos, né, de etnias, estivessem na liderança. Deus faz tudo perfeito, tudo certinho. Subtópico 3, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separassem Barnabé e Saulo. Em seguida, eles foram enviados para o campo. Note que, antes de receberem a orientação do Espírito Santo, a liderança, profetas e mestres, e toda a igreja estavam no propósito de jejum e oração, como está no versículo 2. Após receberem a orientação do Espírito e, antes de enviarem Barnabé e Saulo ao campo missionário, profetas, mestres e toda a igreja continuavam jejuando e orando. Versículo 3. A lição aqui é muito clara. Na obra missionária e em qualquer projeto na obra de Deus, devemos entrar no propósito de jejum e oração para receber a orientação do Espírito, bem como para executar a orientação do Espírito. Sem dúvida, essa era a base do sucesso missionário da igreja em Antioquia. Então veja, estava numa reunião de oração, aí diz que estavam reunidos os profetas e os mestres. Estavam jejuando e orando. Veja que nessa reunião, já que estavam na dependência, estavam numa fácil comunicação com Deus, porque estavam orando e jejuando, então foi possível ouvirem a voz do Espírito Santo. É assim que se faz. É orando e jejuando. Aí nós ouvimos a orientação, a direção do Espírito Santo. Veja então que eles, naquela reunião, ouviram claramente o Espírito Santo falar. Como é que o Espírito Santo falou? Simples. O Espírito Santo usou alguém. Ou foi um dos profetas, ou foi um dos mestres. De modo que todos ali tiveram a certeza, a convicção de que foi o Espírito Santo que estava falando. Porque se fosse uma reunião normal da igreja, muitas vezes o Espírito Santo fala e ninguém nem percebe ou ninguém dá crédito que é o Espírito Santo falando, infelizmente, né? Porque as reuniões não são feitas com jejum e oração. Antigamente se fazia muita vigília e as pessoas estavam em oração, em jejum, passava a noite inteira assim. Não era festa, não era baile, não era para dançar. Essas vigílias tinham por finalidade buscar a direção do Espírito Santo, buscar também batismos com o Espírito Santo e dons do Espírito Santo. Essas eram as finalidades, os objetivos. Hoje não se vê mais isso. As vigílias hoje são para diversão. Aí começam a dançar, pular, aí colocam um pregador para pregar, muita gente para cantar, canta, 70%, 80% do tempo cantando. Não tem nada a ver com vigília, mas antigamente eram feitas essas vigílias que traziam grande proveito e crescimento espiritual à igreja. Então vemos que o Espírito Santo então falou, e eles ouvindo, eles não pararam de orar e jejuar. Ouviram a orientação, o chamado do Espírito Santo, continuaram orando, jejuando, depois pegaram os dois escolhidos, Barnabé e Saulo, oraram, puseram as mãos sobre eles e oraram por eles, enviando-os. É evidente que essa igreja passou a sustentá-los no campo missionário, é evidente. Então veja que, porque havia um grande sucesso quanto à obra missionária, tendo como base a cidade de Antioquia e essa igreja recém-nascida. Por que o sucesso? Qual o segredo do sucesso? Muito simples, jejum e oração. Há então a liberdade do Espírito Santo para falar, para orientar. Tópico 3, o serviço de missões. Subtópico 1,
o início das missões cristãs. A narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo para uma obra especial. João Marcos, autor do evangelho que leva o seu nome, permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé, seu primo, e Paulo, que regressavam de uma missão de socorro a Jerusalém, Atos 12, 25. Quando partiram para Chipre, na sua primeira viagem missionária, levaram João Marcos em sua companhia, Atos 13, 5. Porém, ao chegarem a Perge, na Ásia Menor, Marcos os deixou e regressou para Jerusalém, Atos 13, 5. Então veja que agora temos 2 missionários escolhidos por Deus. O Espírito Santo falou, mostrou claramente, colocou em evidência esses 2, Barnabé e Saulo. Agora eles vão passar em Jerusalém. Havia uma necessidade que eles passassem por lá. Em Jerusalém morava João Marcos, que é sobrinho de Barnabé. Lá na casa de João Marcos é onde tinha aquela casa onde oraram quando Pedro foi preso. Ali era a casa de João Marcos. Então veja que Barnabé pega o seu sobrinho João Marcos e leva para Antioquia. E dali, então, João Marcos vai junto com eles na primeira viagem missionária. Mas João Marcos parece ter uma orientação do Espírito Santo para escrever o Evangelho. Foi ele que escreveu o Evangelho de Marcos. Então, quando chegam a Perge, João Marcos resolve voltar para Jerusalém. Então, ele já está escrevendo agora o seu Evangelho. Então, ele pega um pouco de orientação com Barnabé, com Paulo, e vai pegar também muita orientação com Pedro para escrever o Evangelho. João Marcos também faz missão. Ele ainda vai evangelizar um certo período, escrevendo, enquanto viaja, escrevendo o seu Evangelho. Subtópico 2, roteiro da viagem e atividades missionárias. Nos capítulos 13 e 14 de Atos, encontramos diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida. Missões em Chipre, Atos 13, 4 a 13. Missões em Antioquia da Pisídia, Atos 13, 14 a 52. Missões em Icônio, Atos 14, de 1 a 7. Missões em Listra, Atos 14, 8 a 20a. Missões em Derbe, Atos 14, 20b até 21b. Missões em lugares antigos e novos, Atos 14, 21b a 28. Regresso a Antioquia da Síria, Atos 14, 27. Basicamente, nessas regiões, a obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização, visitas a cidades e países em que o Evangelho não havia chegado, perseguição e oposição ao Evangelho, batismo no Espírito Santo, separação de líderes para igrejas plantadas, contatos e revisões das igrejas plantadas e muitas outras atividades missionárias. Havendo cumprida essas e outras tarefas, os missionários voltaram a Antioquia da Síria, cheios de alegria, ansiosos para contar o que Deus havia feito entre os gentios, Atos 14, 24 a 28. Eles poderiam dizer, de sã consciência, missão cumprida. Então você acompanha aí no mapa, né? Nós colocamos aí o mapa para você acompanhar a primeira viagem missionária. E nessa viagem teve muita coisa, teve perseguição, né? Teve aí batismo com o Espírito Santo, libertação, cura, milagre, pregação do Evangelho por toda parte. Aí foram colocando obreiros para dirigir as igrejas que eram abertas. Então você vê aí direitinho o itinerário pelo mapa. Veja aí, ó, Chipre, veja Antioquia da Pisídia, veja Icônio, Listra, Derbe e muitos outros lugares. Então depois regressaram para Antioquia da Síria. Então veja, eles poderiam chegar em Antioquia da Síria, disseram, e poderiam dizer, missão cumprida, acabou, fizemos a obra que o Espírito Santo chamou para fazer. Mas
vamos ver que eles vão continuar. Barnabé sai para um lado com João Marcos e Paulo sai para o outro lado com Silas. Nós vamos estudar ainda sobre as outras viagens, do apóstolo Paulo. Subtópico 3, prestando contas. Ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que os havia recomendado. A despeito das fortes perseguições que sofreram no cumprimento da nobre tarefa missionária, Paulo e a equipe que estava com ele evidenciaram a manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. Muitos gentios e judeus creram e aceitaram Jesus como Salvador. Muitas igrejas foram fundadas, curas divinas e libertação ocorreram. A obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária. Assim, o grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios. Atos 14, 27. Aqui aprendemos algumas lições preciosas. Primeira, a ideia missionária independentes, que responde somente ao Senhor, não é bíblica. O apóstolo Paulo não deixava de relatar a atividade missionária à sua igreja de origem. Atos 14, 27 a 28. Segunda, teremos oposição e obstáculos na obra missionária, mas também teremos resultados que glorificarão o Senhor que nos chamou. E, finalmente, não esqueça de que, na obra missionária, quem leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmos 126, 6. Veja então que eles faziam uma viagem missionária. Nós vamos ver que não foi só uma viagem, Paulo fez as 3 viagens e depois fez aquela última viagem a Roma. Mas sempre ele fazia o quê? Ele ia à sua viagem e voltava e prestava contas, dizia o que tinha acontecido, contava tudo, as perseguições, contava ali os jejuns, contava ali os perigos, contava também os milagres, as libertações, as curas, contava também a respeito do trabalho, como tinha sido feito, por onde passaram, quem eles tinham deixado para dirigir as igrejas que tinham aberto. Então narravam toda a viagem, contavam tudo em detalhes. E também nós vamos ver Paulo indo a Jerusalém falar também com os apóstolos. Veja que ele narrou tudo isso, contou também diante dos apóstolos naquele primeiro concílio que houve na igreja lá em Jerusalém, que está narrado aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Então, o missionário legítimo é aquele que é enviado por uma igreja, sustentado por essa igreja, e ele presta contas a essa igreja. Agora, pode acontecer de alguém querer fazer um trabalho missionário independente? Sim, se ele tem condição financeira para se autossustentar e ele quer fazer o trabalho missionário, abrir igreja, pregar por toda parte, Deus abençoe. Graças a Deus, glória a Deus. Antes nós tivéssemos milhares de pessoas que pudessem fazer isso, Seria excelente trabalho. A igreja não pode ficar assim amarrada e nem amarrando ninguém. Então, todos devem pregar, todos devem evangelizar. E se alguém pode se autossustentar e quer fazer um trabalho independente, Deus abençoe, Deus te guie, e nós vamos estar orando, intercedendo e abençoando o seu trabalho. Agora, quem quer ser um missionário de uma denominação, de uma igreja determinada, então ele deve saber que ele tem que prestar contas do seu trabalho. Afinal de contas, ele também está sendo sustentado por essa igreja. Agora, todo aquele que sai do trabalho missionário deve saber que vai passar por problemas, perseguição, às vezes muito jejum, às vezes jejum até forçado, orar muito, jejuar muito, deve saber que vai enfrentar inimigos, deve saber que pode morrer a qualquer momento. Então tem que ser uma coisa direcionada mesmo pelo Espírito Santo. Tem que sair da total dependência do Espírito Santo e na submissão ao Espírito Santo.
quando é missionário de uma igreja, sempre sendo submisso à sua liderança. E uma coisa importantíssima no trabalho missionário é exatamente o relatório que é feito. Quando eu fui missionário, eu fazia mensalmente um relatório. Quantas congregações eu abri, quantos cultos eu dirigi ao ar livre, quantas visitas eu fiz ao presídio, quantas visitas eu fiz ao hospital, quantas viagens eu fiz. Tudo eu relatava direitinho. Quantas almas aceitaram, quantos batismos com o Espírito Santo, quantas pessoas foram libertas, quantas pessoas foram curadas. Tudo isso faz parte de um relatório de missões, porque a igreja que envia, ela precisa saber se está tendo retorno devido ao seu investimento que está sendo feito naquele missionário. Não é só investimento financeiro, mas também oração, intercessão. Tem que saber se está tendo retorno. Por isso é importante que a igreja que envia também fiscalize, ou seja, faça a visita missionária a esse missionário para saber o resultado, ver em loco, ver lá onde está acontecendo, o que está acontecendo, saber direitinho, visitar. Agora, uma coisa é certa, o trabalho missionário tem uma recompensa, e a melhor recompensa, a recompensa é eterna, está lá no céu. Nós vamos receber no dia do Tribunal de Cristo. Não perca, esteja lá. Eu vou estar lá se Deus quiser. Não perca, não deixe de estar lá no dia do Tribunal de Cristo. E lá você vai ver a grande diferença entre o que serve ao Senhor e o que não serve. Você vai ver a grande diferença daquele que produziu, que se esforçou e trabalhou para que muitas almas fossem salvas. Vamos à conclusão. À luz dessa lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte da sua rotina. Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Assim, é nossa tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários de nossa igreja local, orar e jejuar por missões, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, ele as capacita com talentos e dons espirituais para que se lancem inteiramente na mais sublime missão, ganhar vidas para o reino de Deus. Então é muito fácil saber quando uma igreja é missionária, bem simples, né? Primeira coisa mais importante é ela investe em missões, ou seja, ela tem missionários e ela sustenta esses missionários. Isso é básico para saber se uma igreja é missionária. Segunda coisa, essa igreja está envolvida sempre com missões. Então, por exemplo, todo mês tem um culto de missões, falando exclusivamente sobre missões, mostrando o relatório de missionários. Isso aí é importante, tem que haver. Terceiro, a igreja que se diz missionária, ela é uma igreja que está sempre orando, intercedendo pelos missionários. Então existe um trabalho específico, onde as pessoas estão ali intercedendo por missões, estão trabalhando em favor de missões, estão recebendo notícias sobre missões, passando para a igreja. Então existe uma secretaria especializada em missões. Infelizmente, são raras as igrejas que podem dizer que são missionárias. Ou seja, são raras as igrejas que seguem a Bíblia, que obedecem ao ID de Jesus Cristo. Então, sempre que o Espírito Santo encontra pessoas com o coração voltado para ganhar almas, é aquela pessoa que acorda de manhã cedo pensando em ganhar almas, deita de noite já pensando em ganhar almas, todo tempo pensando em ganhar almas. Então ele usa essa pessoa no campo missionário para ganhar almas. Ele vai providenciar um meio para que essa pessoa seja engajada no trabalho missionário.
E quando o Espírito Santo escolhe alguém, ele capacita sobrenaturalmente essa pessoa com os dons espirituais que vão ajudar no trabalho missionário. Mas por que poucos missionários recebem dons do Espírito Santo? Porque muitas vezes esses missionários estão no campo missionário por causa do salário que estão recebendo. Às vezes estavam desempregados e viu uma chance de ter o salário trabalhando como missionário. Outras vezes desejavam muito ganhar almas e perderam ao longo do tempo esse desejo por ganhar almas. Muitas vezes também o missionário desistiu de ser um missionário legítimo, passou apenas a ficar parado dentro de uma congregação. Então são vários os motivos porque nós vemos tantos missionários que não têm nenhum dom do Espírito Santo operando através deles, sendo que todos deveriam ser equipados com dons espirituais. Quem sabe está faltando exatamente oração. Não é oração de meia hora, uma hora. 2, 3, 4, 5 horas por dia de oração e muito jejum. Jejum mesmo, não é jejum de hoje eu vou ficar sem tomar café. Não, jejum de 3 dias sem comer, jejum de 21 dias, jejum de 40 dias. É jejum. A pessoa vai treinando, vai jejuando, cada dia vai aumentando mais. Então ele vai aprender que o jejum é importantíssimo na obra missionária. É importantíssimo para quem lidera uma igreja. Jejum, oração. Importantíssimo. Vamos orar agora. Se você que está ouvindo esta palavra, você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, nasceu como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz. A morte que estava reservada a nós era o juízo de Deus sobre nós. Ele levou sobre ele. Ele morreu em nosso lugar, mas ele foi justificado em espírito e ressuscitou. Está vivo para todos sempre. Você crê nisso? Você é salvo agora. Você recebe o Espírito Santo agora. E se você deseja ir ao campo missionário, ganhar almas, trabalhar para o Senhor, Ele te escolhe agora, Ele te capacita. Creia nisso. Se você está no campo missionário, quer ser capacitado, quer mudar de atitude, desejar realmente ganhar almas, Ele vai te capacitar. Você está doente ou está enfermo? Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas, Senhor. Tome tuas mãos, ó senhores, que agora se arrependem de seus pecados. Perdoa, Senhor, escreve seus nomes no livro da vida, abençoa essas vidas, Senhor. Ah, graça, gusta e fale. Ah, grande é lucro e força, minha nação. Escolhe agora, Senhor, essas vidas para fazer um grande trabalho para Ti, uma grande obra missionária. Capacita-os, enche-os do Espírito Santo. Concede a eles dons do Espírito Santo agora, Senhor. Em nome de Jesus. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, solta toda doença, toda enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, neles agora e cura. Faz um milagre na vida deles, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dá um like, se inscreva no nosso canal, passe o link desse vídeo para outros. Ore por nós, interceda por nós, precisamos de sempre das suas orações. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe, a paz do Senhor.